Oi meus amores, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. A quem já viu aqui no título do vídeo, hoje nós estaremos compartilhando com vocês sobre a minha experiência com o DIU. Para quem não sabe, eu coloquei o DIU no dia do meu parto cesárea mesmo. E aí foi super prático, não senti nenhuma dor, tá bom? Tava anestesiada mesmo lá, foi lá, tirou a minha bebê, colocou o DIU, pronto, resolvido. A única questão é que eu tinha que, após 30 dias, fazer uma ultrassom para verificar se ele estava no lugar certinho ou não. E foi o que aconteceu. 30 dias após, fui lá, fiz a ultrassom e constou que o DIU estava fora do lugar. Gente do céu, pensa na correria que foi nesse dia dessa ultrassom. Saí lá da ultrassom, que o médico deu esse diagnóstico que o DIU estava fora do lugar. Falei, Sandra, vai lá no seu obstetra, mostra para ele, verifica se realmente é isso, porque o que está aparecendo para mim é que ele está perfurando o seu endométrio. Quando ele falou isso, foi quando eu lembrei que lá por volta de 3 semanas mais ou menos que minha bebê tinha nascido, eu sentia umas fisgadas muito fortes assim, sabe? Perto assim do estômago, assim, na barriga mesmo. Eu pensei que era por conta mesmo assim, algo normal que acontecia. Por que eu pensei isso? Porque na época da minha primeira bebê eu não tinha sentido nenhum tipo de fisgada na minha recuperação do pós-parto. Então, imaginei que poderia ser alguma coisa em relação ao DIU, mas não tinha certeza se era algo errado. Pensei que era comum acontecer isso mesmo. Foi quando eu lembrei desse sintoma que eu senti lá atrás, dessas fisgadas. Mas nunca passava na minha cabeça que seria essa perfuração no endométrio. Então vamos lá. Saí da ultrassom, fui lá para o médico, né, no hospital. Chegando lá, eles falaram, não, vamos fazer uma outra ultrassom. Chegamos lá na salinha, gente do céu, tudo começou a partir deste momento. Lá estava uma equipe de médica com estagiários. Olharam lá e realmente viram que estava perfurando o endométrio. Eles falaram assim, olha Sandra, como está perfurando o endométrio, como ele está fora do lugar, a gente não pode deixar ele aí, temos que tirar. Aí falaram, olha, vai lá e busca já outro DIU pra gente fazer a retirada e já colocar outro. Eu já falei assim, não, já que vai tirar, já tira mesmo, não vou querer colocar de novo. Pensa na dor de cabeça, o medo que eu tava de colocar o DIU de novo e daqui 6 meses ter que fazer manutenção e esse negócio perfurar meu útero de novo, fiquei com muito receio. Lembrando que não acontece com todas as mulheres isso, gente. Igual o médico explicou, de 10, uma acontece, mas saiba que isso acontece. Se eu tivesse achado um vídeo quando fosse decidir, gente, eu não tinha colocado. Porque a dor de cabeça, a dor que eu passei, que eu vou contar aqui pra vocês, foi uma dor, sim, que eu não desejo pra ninguém. Mas voltando ao assunto. Tentaram fazer a retirada do DIU, não conseguiram fazer. Senti dor na hora, tive uma sorte de encontrar uma equipe que foi muito ríspida comigo. Depois do almoço, não sei se eu estava com sono, com vontade de dormir, estava com uma falta de paciência. Eles falaram assim, não, vamos encaminhar para o ambulatório, chegar lá, eles tiram. A gente está no nosso plantão, a gente não tem obrigação de tirar não. E aí quando eu falei que eu não ia querer colocar o DIU novamente, na hora que ia buscar o outro, aí um médico engraçadinho ainda falou assim, daqui uns dias tá aqui fazendo pré-natal de novo. Gente do céu, aí sabe quando vai juntando uma coisa com o outro, foi me abalando, foi juntando uma coisa, e aí eu fiquei muito assim, sabe, já na flor da pele, mas me segurando. Cheguei lá na salinha que eu estava fazendo encaminhamento para o ambulatório, para fazer o retorno com o médico mesmo, do ambulatório. Aí a médica foi e ainda falou assim para mim, olha, a gente tá fazendo aqui o encaminhamento para o ambulatório. Chegando lá, eles vão usar uma pinça que é específica para colocar no útero para tirar. E aí ela acrescentou, sabe, para me deixar assim mais tenebrosa, assim, mais com medo, não sei. Falaram assim, olha Sandra, mas você vai aguentar, viu? Essa pinça dói, essa pinça vai lá no fundo do teu útero e você vai aguentar. Sabe aqueles povo assim mais sem compaixão. E aí eu saí já do hospital muito abalada, saí muito assim desesperada, porque assim, meu Deus, o DIU tá perfurando meu útero e agora não conseguiram tirar, vão remarcar para vir aqui para tentar tirar. Então, e juntou já as palavras que eles falou que ia doer muito, me deixou com muito medo. Resumindo, não tiraram nesse dia,
fiquei aguardando eles me ligar, porque como é pelo SUS, tem que esperar ter vaga para agendar. Então eu fiquei aguardando a ligação deles. Passou uma semana, nada, e aí eu já tava ficando já assim com muito medo, muito preocupada. Por quê? Eu pesquisei em algumas páginas do YouTube, na internet mesmo, sobre perfuração, não achei muito, mas o pouco que eu achei é que tinha um risco de ir para a parede abdominal. Sendo assim, teria que fazer uma cirurgia para abrir e fazer a retirada. Então a gente conseguiu marcar uma consulta particular para tentar fazer a retirada do DIU. Antes de marcar essa consulta, eu vi que existia uma cirurgia específica que seria com anestesia para tirar, para você não sentir nada. Fui pesquisar o preço era por volta mais ou menos de R$2.000, mais em conta, aqui em Goiânia, tá? Que eu tava pesquisando. Então eu falei assim, meu Deus, muito caro com anestesia. E aí eu fui na cara e coragem, vamos lá, pelo menos no particular, creio que eles vão ser mais educados comigo. Fui lá no particular, dei de cara com uma médica que também atendia pelo SUS, mas ela foi muito educada comigo e falou assim, olha Sandra, como a cordinha não tá fora do útero, eu prefiro não mexer em você. Eu te aconselho você voltar lá onde colocaram em você para eles terminar o serviço que eles começou. E assim ela fez um encaminhamento falando que era urgente o encaixe e assim foi feito. Voltei lá, mostrei para eles que era urgente tudo e enfim conseguiram remarcar para o outro dia. Foi numa quinta consulta particular, na sexta conseguiram o encaixe para mim pelo SUS. Cheguei lá no dia, no ambulatório para fazer a retirada desse DIU. Gente do céu, meu coração, só Deus sabe o quanto tava na mão, com medo de sentir dor, sabe? Porque na primeira vez já tinha sentido, não tinha conseguido tirar. Fui a segunda vez lá na doutora, ela disse que nem ia tentar, nem ia mexer em mim. E aí, na terceira vez, falei assim, o Senhor abençoa que hoje venha dar certo para fazer a retirada desse DIU. Cheguei lá, graças a Deus, encontrei uma equipe maravilhosa, muito educada mesmo, graças a Deus. Só que, infelizmente, não conseguiram novamente tirar o DIU de dentro do meu útero. Eles não conseguiram saber o porquê que não estava conseguindo tirar o DIU. Mas, por alto, que eles conseguiam ver pela ultrassom, é que o DIU, ele tinha ficado, ele é um Tzinho, né? E esse Tzinho enfiou onde a cirurgia fechou. Então, a cicatriz fechou em cima do DIU. Então, na hora que eles tentavam puxava então a carnezinha, né, da cicatriz e era onde eu sentia muita dor. Gente do céu, era um nível de dor tão grande, tão grande, tão grande, que eu apertava assim os braços. Eu posso apertar? Pode. Eu apertava assim e só sentia, sabe? Só sentia puxando. Eu sentia como se fosse, tipo, literalmente puxando um pedaço do meu útero pra baixo, sabe? Era horrível, gente, uma dor horrível. Tudo que eu não senti para ganhar as minhas filhas, eu senti para tirar esse DIU. Parar o procedimento lá e esperar um pouco para me observar. Até então, eu não sabia o que tinha acontecido. Depois, gente do céu, começou a vir umas contração. Meu útero começou a contrair. Eu nunca tinha sentido contração na minha vida. Em nenhuma das meninas eu entrei em trabalho de parto. Então, para mim foi muito novo isso. Essa contração corria no meu abdômen, corria assim pelas costas, que era uma dor, gente, absurda. Eu não desejo para ninguém. Não tinha posição que ficava boa. Eu era sentada, doía, deitada de lado. Tudo ficava insuportável. Era uma dor muito ruim mesmo. Eu dei um remédio agora na veia. E a língua tá secando muito. Provavelmente vai ter que abrir a cirurgia para tirar o DIU, porque não conseguiram. Ai, que sofrimento. E eu sei que o que eu passei não é nem um terço de uma mulher ganhando um bebê de parto normal. Nesse dia eu descobri que eu não servia para ter filho de parto normal. Meu Deus do céu, é horrível. Só Deus mesmo para dar graça. Então tá, chegou lá, na hora que eles viram que eu tava muito ruim mesmo, eles falaram assim, olha, Sandra, o que aconteceu? Na hora da gente tentar fazer a retirada do DIU que está dentro de você,
A pinça, gente, lembrando, não entrei em detalhes no início, mas a pinça vai realmente lá no útero para tentar puxar e retirar. E aí o que aconteceu? Na hora de colocar a pinça e tentar fazer várias tentativas tentando tirar o DIU, a pinça entrou também e perfurou o útero. Esse era o motivo de tanta dor que eu estava sentindo. Não era nem tanto pelo DIU, mas também porque perfurou de novo com a pinça. Então eles falaram assim: Sandra, o que a gente vai fazer? A gente vai te deixar internada aqui e vai entrar com antibióticos para não infeccionar. Como a pinça ela entra e pode entrar com bactéria, então a gente acha por bem deixar você aqui até domingo. Isso foi numa sexta-feira. Deixar você pelo menos até domingo aqui em observação, porque se caso você começar a sentir dor, eles vão ligar pra gente, a gente vai vir aqui na hora para fazer a retirada desse DIU, mas até então vai ser pela cirurgia, vai abrir sua cirurgia novamente para tentar tirar. Mas enquanto isso, a gente vai ficar, por enquanto, te observando aqui. E nisso, eles ficou observando. Gente, eu sentindo dor, eu me contorcendo de dor. E o doutor, minha filha, como que você tá? E eu parecia uma criança, sabe? De tanto que eu tava sentindo dor, já não era eu mais ali, sabe? Eu gemia de dor, gente. Eu gemia de dor, assim, que eu, na minha pessoa, em plena, sabe? Eu não fazeria aquilo que eu fiz. Por isso que muita mulher, na hora que tá em trabalho de parto, elas fazem coisas que elas não se reconhecem. E ali naquele momento, gente do céu, era eu apertar minhas mãos assim de dor e eu não me aguentava mesmo de tanta contração que eu tava sentindo ali. E aí o doutor solicitou um remédio, né, na veia para ver se cortava, porque até então eu tava só com soro. Lembrando que eu não estava em uma sala específica, tipo de cirurgia ou uma sala de consultório, eu estava na sala de ultrassom. Porque eles tinham que fazer o procedimento olhando a maquininha, né, da ultrassom para fazer a retirada certinho. Então eu ali naquela salinha pequena, cheia de médicos junto, gente do céu, pensa no sufoco. Resumindo, entraram com a medicação e logo, graças a Deus, a dor foi cortando aos poucos. Antes de cortar a dor, o doutor estava pensando já em descer para o centro cirúrgico para abrir uma cirurgia novamente e fazer a retirada do DIU. Mas eles trocando ideia com os outros médicos entre si, eles resolveram esperar mais um pouquinho. Caso o remédio não fizesse efeito, aí sim desceria para o centro cirúrgico. E o que aconteceu foi que, graças a Deus, o remédio fez efeito, porém eu fiquei internada até no domingo, 3 dias no caso, internada, para se caso eu sentisse muita dor novamente, conforme intensificasse como eu senti naquele momento, aí sim teria que entrar urgentemente com a cirurgia. Fiquei até o domingo lá internada, graças a Deus não senti nenhuma dor, fiquei tomando antibiótico para não acontecer de ter alguma infecção, né? Saí de lá, vim para casa também com a receita já de um monte de antibiótico para estar tomando certinho. Vou até deixar um pedacinho aqui do vídeo para vocês verem como que foi eu saindo de lá, tudo. E aí eu vou encaixando as partes aqui e a gente vai conversando, vocês vão vendo um pouquinho para ver como que ficou, tá bom? Então fica aí a parte eu saindo do hospital no dia da alta. Eu recebi alta, acabei de receber alta. Deixa eu ver pequenininha. E eu tô aqui com um monte de coisa. E meu bem ainda foi lá buscar a mochila. Isso, mãe! Mamãe secou, meu amor! Ai, se Deus! Ai, cadê a princesa da mamãe? Mamãe secou pra te dar peito, secou. Gente, eu tava tão, como vocês viram, eu tava tão feliz que tava saindo daquele hospital. Por quê? A minha bebê, a caçulinha, só tava o quê? Com 1 mês e pouquinho. Como ela já tava com 1 mês, eles não autorizavam a minha bebê ficar comigo. Então, meu bem ficou com a neném, eu tirava leite lá, meu bem trazia pra casa, dava pra ela e minha outra bebê ficou com a minha sogra. Minha bebê não tava mamando mamadeira, não pegava mamadeira de jeito nenhum. Na primeira noite,
Gente, pensa no sufoco, dando na seringa pra ver se ela ia bebendo. Mas enfim, graças a Deus, no final ela já tava bebendo, já tava se alimentando bem. Então esses dias que eu fiquei internada no hospital, quando eu saí foi um alívio, porque eu poderia estar perto dela, dar de mamar pra ela. Graças a Deus, fui pra casa. Após sair do hospital, uma semana depois, foi marcado o retorno para eu ir lá novamente para eles tentarem fazer a retirada. Foi feito assim, retornei lá com a maior expectativa que eles estariam tentando tirar o DIU, porém foi informado que seria com anestesia, porque o nível de dor que eu estava sentindo, gente, não dava para fazer a retirada, era muito grande, era a mesma coisa de você cortar, você fechar com o negócio lá dentro e tentar puxar, sabe? Uma dor muito grande, então não era possível. Graças a Deus que foi com anestesia pelo SUS, que não precisou eu desembolsar um dinheiro para fazer a retirada. Cheguei lá novamente no dia, eles falaram que não iria tirar o DIU, porque acharam por bem que teria que esperar mais um tempinho para cicatrização. Então, foi marcado o encaminhamento novamente com 30 dias para eu retornar lá. Assim foi feito. Com 30 dias, retornei lá. Passou-se então uns 30 dias e lá estava eu. Como orientado, a minha última refeição deveria ser 7 horas da manhã e deveria ser uma refeição leve por conta da anestesia que iriam aplicar em mim. Cheguei lá por volta das 2 horas da tarde, estava marcado. Fiquei aguardando o procedimento até que me atenderam. Demoraram para me atender, mas me atenderam. Quando começou os procedimentos para me atender, gente, penso que bênção a anestesia. Seria uma sedação. Eu estava pensando que seria tipo uma hack novamente, que ia aplicar aqui na minha coluna para anestesiar e tudo, mas não. Graças a Deus foi via veia, né? Foi aplicando devagarzinho e aí a gente dorme que não vê nada. E foi assim que aconteceu. Dormi na hora, não vi nada que aconteceu. Depois que eu fui acordando, tinha uma moça lá, enfermeira, que estava acompanhando para ver como que eu iria reagir. Ela falou para mim que já tinha feito o procedimento. Eu falei assim, sério? Eu falei assim, nossa, e eu pensando que ainda nem tinha começado, já tinha terminado, graças a Deus. Então, aos poucos, eu fui voltando, né? E ela falou assim, olha, agora você vai ficar aqui em observação mais ou menos 1 hora. Liga para alguém vir te buscar, que você não pode ir sozinha por conta da sedação. E assim foi feito. Meu esposo foi lá, como foi feito um encaminhamento de internação, desci lá, fiquei uns minutinhos internadinha lá, mas foi super rápido, como no máximo uns 30, 40 minutos, e de lá subi com meu esposo para casa. Pra quem pergunta, e aí, Sandra, como que foi depois que você fez a retirada? Gente, eu confesso que tem hora que eu fico assim, será que tirou mesmo o DIU de dentro de mim? Porque eu não vi, sabe, tirando, parece que, como eu não vi, é como se ele ainda estivesse aqui dentro de mim. Fui ter uma conversa mesmo com a outra médica que trocou o plantão, que também acompanhou. Eu falei assim, olha, Sandra, foi feita a retirada sim, mas conforme já foi explicado pra você, ele tava dentro da cicatriz, já perfurou o endométrio, mas não chegou a sair do útero. Então, graças a Deus, esse foi o motivo que eu também não senti tantas dores no decorrer desses dias, porque ele não chegou a sair. Se tivesse saído, aí sim seria uma dor de cabeça maior. Estou aqui, gente, para compartilhar com vocês a minha experiência. Não é para trazer medo para vocês, não é de maneira alguma para falar para vocês que o DIU não é bom, que DIU não presta, que DIU... Não, gente, não é isso. A minha experiência foi essa, foi sofrida, foi dolorida. Mas existem mulheres que passam 5, 10 anos com DIU, só fazem a manutenção de 6 em 6 meses, tá tudo certinho, continuam com DIU. E tá tudo bem, não engravidam. Mas o que aconteceu comigo, que eu vim trazer para compartilhar com vocês, é que existe sim a possibilidade de perfuração. Não quer dizer que isso acontece em todas as mulheres que coloca no dia do parto, mas que existe sim a possibilidade tanto de ser colocado no dia do parto, como esperar 40 dias, 60 dias depois. Pode acontecer e pode não acontecer. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa já o seu like. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Um beijo para vocês e até a próxima.